Pai, Senhor, meu irmão, aqui é o evangelista Miguel de Souza, trazendo uma palavra de Deus para você. Eu gostaria que você acompanhasse esse vídeo até o final. Eu creio que Deus vai falar com você através dessa palavra, né? E a palavra-chave para este momento é a palavra sorte. Você acredita na sorte? Você acha que a sorte existe, né? Tem pessoas que acreditam na sorte. Eu tenho caminhado nesse Brasil afora aí, e a gente fala muito sobre isso. Até uma certa feita alguém me perguntou se eu acreditava na sorte. Eu disse que se eu acreditasse na sorte eu jogaria na loteria esportiva, né? Mas eu não jogo porque é jogo de azar. Crente não tem que estar jogando na loteria esportiva em nada. Porque Deus, para nos abençoar, não precisa de nada do diabo. Então não precisa disso aí. Eu congreguei, um irmão congregou comigo, a gente cuidava de uma congregação aqui. E o obreiro, ele era daquele santarrão, sabe? Pensa num camarada santo. E chegava na sua casa, a televisão tinha se ligado, ele sentava de costa para a televisão. E era assim, uma santidade total, tudo era pecado para ele, né? E aí um dia minha esposa foi no centro e ela ia passando uma loteria, tá ali o presbítero da igreja, com um maço de jogo de loteria na mão, né? E aí ele disse, ela entrou lá para cumprimentar ele, né? Quando ela cumprimentou ele, disse, eu vim aqui, né, fazer uma fezinha, lançar a minha sorte. E lançaram a sorte dos discípulos lá, lançaram a sorte sobre Matias, né? Eu ia lançar a minha sorte. É triste isso aí, sabe, irmãos? Olha, esse tipo de sorte não interessa para crente. A maior sorte de um ser humano é ter Jesus na vida. Jesus é a nossa sorte, é a nossa herança maior, né? Jesus disse em São João capítulo 16 e o versículo 15, não fosse vós que escolhesses a mim, mas eu e quem vos escolhi vos nomeei para que vais dê fruto, e assim o vosso fruto permaneça, né? Então a nossa sorte é o Senhor. O Senhor ter nos escolhido, nós somos um sortudo, né? Os mais sortudos desse planeta. Na verdade, é muito importante isso aqui. E esse irmão ali vem com essa conversa. Nós encontramos na Bíblia, quando olha para o livro de Jó, no capítulo 42, do versículo 10, tem uma tradução que diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Mas numa outra tradução diz o Senhor mudou a sorte de Jó. Nós encontramos essa palavra ali. Nós olhamos também para o livro de Jonas, no capítulo de número 1, versículo 7, após os marinheiros ter jogado as suas mercadorias, as suas bagagens, e as ondas se tornavam mais e mais arrepilantes ali no mar Mediterrâneo, né? E o que eles fizeram? Chamaram Jonas, e a Bíblia diz no versículo 7 que lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Jonas teve que confessar o que ele havia feito, né? Nós temos lá em Atos também, no capítulo 1, versículo 26, quando os discípulos lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Mas você pode observar que nesses textos aqui são, né, ali no caso de Matias, eu nem vou entrar em detalhe, né? Porque é um assunto assim para pregar e horas, e eu ia fugir do assunto em que eu quero falar. É nesse momento, né? Tem gente que diz, o fulano ganhou a sorte grande, na verdade. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Você já imaginou alguém dormiu num cárcere hoje e amanhã está de governador, que nem aconteceu com José? Só que você for estudar sobre a vida de José, você vai observar que era promessa de Deus. O diabo simplesmente tentou frustrar os planos, né? E aí Deus, como traçou o plano na vida de José, né, não está nem aí para o diabo. Mais cedo ou mais tarde Deus vai cumprir, pronto, acabou-se. Deus é Deus, certo? E nós vimos aqui, vamos ver sobre a nossa irmã chamada Esther, uma judia que nem existia. De repente aparece ali no Harém, né? E de repente agora, por que Deus colocou a nossa irmã Esther naquela situação? Nós vamos estudar sobre o livro de Esther e vamos, é claro que o tempo é muito pouco, né? Seria aí um mês para pregar sobre Esther, apenas 10 capítulos, mas é muito interessante. A gente olha ali dentro da nossa divisões temáticas da Bíblia, a gente observa que o livro de Esther é o último livro, mas na verdade isso aconteceu há 30 anos antes de Neemias.
Então, no caso, se fosse colocar realmente na cronologia bíblica, esse livro de Esté seria antes do livro de Neemias. Tá? Mas aqui nós vamos ver o versículo-chave deste livro, que está aqui no livro de Esté, capítulo de número 4, e o versículo 14, que diz assim: porque se de tudo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo, como este, chegaste a este reino. Aqui a situação ela era complicada. Se você ler este livro de Esté, nós temos ali algumas coisas interessantes nesse livro de Esté, né? E vamos ver, por exemplo, o maior banquete das páginas imortais da Bíblia Sagrada estão no livro de Esté. Um banquete que durou por Assuero em torno de 180 dias, né? A metade de um ano, foram 6 meses de banquete. Nós temos então, dentro desta curiosidade bíblica, o maior banquete das páginas da Bíblia Sagrada. Uma outra curiosidade que temos neste texto também é que o rei Assuero ele governou desde a Índia até a Etiópia, em torno de 127 províncias ele governava, né? Aqui a gente observa este homem. Nós temos 4 personagens neste livro. Nós temos o Assuero, nós temos o Amã, que se tornou príncipe, nós temos a rainha Esté, que se tornou rainha, e temos também a pessoa do nosso irmão Mardoqueu. A gente olha aí, fizesse um paralelo sobre a pessoa de Mardoqueu e sobre a pessoa de Amã, a diferença de um homem de Deus para um endemoniado, a diferença de uma mulher de Deus para uma mulher sem Deus. É uma diferença muito grande. É por isso que eu sempre digo que o mundo não tem nada para dar para a igreja tem muito, tudo a dar para o mundo, mas o mundo não tem nada para dar para a igreja. E a gente observa aqui uma outra curiosidade também sobre este livro de Esté, que você não encontra a palavra Deus, o nome de Deus aqui ele não aparece. Mas você vê a ação de Deus durante todo este livro. Tem que ter a ação de Deus, tem que ter o mover de Deus na nossa vida. É algo muito interessante isso aqui. Uma outra coisa também que me chama a atenção, uma outra curiosidade. A Bíblia tem 31.173 versículos, né? E o maior versículo da Bíblia está justamente no livro de Esté, capítulo 8, versículo 9. Nós temos ali o maior versículo da Bíblia Sagrada. Mas eu quero me prender ao versículo 14, né? Porque Mardoqueu ele está numa situação muito difícil, não só para ele, como todos os judeus. E se você ler o capítulo 1, você observa ali que após o banquete, após o rei Assuero ter se embriagado, ele mandou chamar a rainha Varti, porque ele estava, todos os príncipes, as pessoas mais importantes da Pérsia estavam ali, e então ele chegou e mandou chamar a rainha Varti. Eles eram, os persas, eles eram assim muito, digamos assim, muito vaidosos, né? Eles eram muito vaidosos, isso aí causava transtorno. Você tendo a ideia, os persas, os príncipes, eles penduravam em suas barbas joias preciosas, né? Era uma ostentação muito grande. Por isso que Assuero ele fez esse banquete ali e convidou pessoas de todas as províncias, pessoas mais importantes. E ali ele tentava mostrar naquela ostentação a riqueza, a glória do reino dele. E agora ele manda introduzir a sua presença à rainha Varti. A rainha Varti não veio porque ela também estava com um banquete com as mulheres dos príncipes, né? E ela se recusou a vir. E com isso, então, ela perdeu o direito de ser rainha. Ela foi tirada do reino. Alguns príncipes ali sugeriram a pessoa do rei Assuero que ela não era digna de estar ali, porque se ela continuasse ali, o que seria dos homens futuros? Não teriam mais o poder, o governo sobre a sua casa, as suas esposas eram que mandariam. Um pensamento machista daquela época, né? Ali nesta região da Pérsia. E a gente observa aqui que então ela foi deposta do governo. Mas se você estudar a história, tem livros paralelos aí que falam sobre alguns anos mais tarde, essa rainha Varti, ela era mãe de Artaxerxes. Então mais adiante ela aparece ali. Não sabemos na verdade se Esté já havia falecido, o que acontecia porque a Esté sai de cena. São livros paralelos que foi encontrado aí e nós temos essa informação sobre esta rainha Varti. Inclusive ela se tornou uma pessoa muito influente
no reinado de Artaxerxes. Então, voltando aqui para este texto sagrado, a gente observa que agora o rei manda chamar, depois de passar aquele momento, daquela festa, depois daquela frustração toda da rainha Varti, ele caiu em si e agora ele conversa com os homens começaram a observar os príncipes, né, a situação que ele se encontrava e sugeriram a ele que escolhesse uma outra mulher para se tornar rainha no lugar da rainha Varti. E então ele lançou ali e aí começou a selecionar das 127 províncias, vieram as mulheres. Então eles tinham ali o rei, tinham o harém dele ali onde as mulheres ficavam. E muitas dessas mulheres, às vezes, uma espécie se tornavam concubina. E ele muitas vezes, uma vez por mês procurava, às vezes nem era só uma vez, se não agradasse ele, nunca mais, né? E agora ali um moço chamado Agagita, que era um dos eunucos dele, preparou essas moças e aí se apresentou a nossa irmã Esther. Mardoqueu disse a Esther que não dissesse de que nacionalidade ela era, que ela era judia, que ela mantivesse esse segredo. E ela manteve. E a Bíblia diz que Deus deu graça a Esther, e agora a Esther é selecionada entre todas aquelas mulheres. Esther foi selecionada. Ali tinha um processo muito grande, é claro que o tempo não permite aqui, né, um processo de purificação. Elas tinham que tomar medicamento, um monte de coisa, tomar banho em águas purificadas. Era um ritual muito severo ali, para que elas fossem, depois de ser selecionada pelo rei, escolhida pelo rei, passar por todo esse processo que a rainha Esther ela passou. Se tornou rainha, e a Bíblia diz que um dia uns eunucos lá, uns príncipes se levantaram contra a pessoa do rei Assuero. A notícia chegou aos ouvidos da pessoa de Mardoqueu. Mardoqueu informou Esther, Esther informou o rei Assuero, e os dias foram se passando. Mas a Bíblia diz que após o rei Assuero colocar a pessoa de Amã como um dos príncipes, né, Amã agora recebeu honra, né, onde ele passava, as pessoas se curvavam diante dele, se prostravam, e ele entrava ali no palácio, estava ali o nosso irmão Mardoqueu. Mardoqueu conhecia bem o Pentateuco, ali o capítulo 20 de Êxodo, não se curvar, não se prostrar, né, diante de ninguém, certo? Mardoqueu então tinha isso no seu coração e ele se manteve assim. E quando Amã passava ali, ele via Mardoqueu, todo mundo se curvar diante dele, e a pessoa do irmão Mardoqueu não fazia isso. Isso causou uma revolta dentro dele, uma indignação. Ele passou a odiar o nosso irmão Mardoqueu, e com isso um dia ele até chegou com a sua esposa e falando desta situação, e aí a Bíblia diz que ela sugeriu a ele que procurasse o rei. Ele procurou o rei e o rei assinou um decreto ali que ele ia colocar uns valores na mão do rei, né? E assim que colocasse esses valores, para que o rei desse carta branca a ele, para que nessa carta branca ele pudesse assinar um edito e matasse todos os judeus. E quando a notícia chegou aos ouvidos do irmão Mardoqueu, o Mardoqueu agora, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, ele se cobriu com um pano de saco, e levantou um grande clamor, uma lamentação muito grande. Ele vem até a porta do palácio, de repente alguém informa a mãe Esther o estado que ele estava. Ele não podia estar naquele estado na porta do palácio, e a Bíblia diz que a Esther mandou roupa para ele, mas ele se recusou a vestir a roupa que Esther tinha mandado. Aí em seguida ele mandou informar a Esther o porquê ele estava nesta situação, e sugeriu a Esther que procurasse o rei, né, intercedesse pelos judeus, para que o rei Assuero mudasse aquele edito. E a Bíblia diz que Esther disse: olha, mas mandou um mensageiro dizendo: eu durante 30 dias eu não posso me apresentar para o rei. Há uma sentença de morte a quem se apresentar ao rei. E nos últimos dias eu não fui chamado. Aí Mardoqueu manda esta mensagem: olha, se de tudo te calares, socorro, livramento virá de outra parte para os judeus. E se, quem sabe, para tal tempo, tu pudesse estar nesse reino. Nós observamos aqui, Deus mudou a sorte dessas pessoas, diríamos a sorte, né? Mas na verdade, Deus aqui, ele interviu. Quando colocou Esther no poder ali, é que ele já sabia que alguém ia se levantar contra os judeus, ia querer matá-los. Deus sabia o pensamento de Amã, e Deus então agora coloca a irmã Esther ali, e a irmã Esther vai à presença do rei. É uma história muito linda, eu aconselho você a ler o livro de Esther. Mas fica aqui esta pergunta: você acredita na sorte? A minha sorte é Jesus. Se você tem Jesus na sua vida, você é um homem sortudo. Se você tem Jesus na sua vida, você é uma mulher sortuda, é um jovem sortudo. Não existe herança melhor
do que Jesus na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Uma pena que eu não posso pregar mais sobre o livro de Esther. É tanta coisa linda para a gente falar. Mas que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. E leia com atenção esse livro de Esther. Deus reverteu esta situação para o povo judeu. Que Deus Cristo nos abençoe. Amém. Até o próximo vídeo.